Bom, e a gente já começa com uma provocação, né, Tadeu? Em torno da questão orçamentária relacionada à educação pública, que tem sido alvo constante de políticas de corte. E isso tem afetado diretamente, né, a instituição pública de ensino, principalmente a rede federal, os institutos federais, as universidades federais. Essa lógica de ajuste, ela pode ser vista em proposta como a revisão dos repasses da União ao setor da educação, Fundo da Educação Básica, e na recomposição de parte deste orçamento na semana passada no valor de quase 2,5 bilhões de reais. Nesta semana, Tadeu, o Congresso ele ameaçou também barrar um decreto que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. E o governo propôs como alternativa, isso nos preocupa demais, não é, Rosângela? Como uma alternativa, uma emenda constitucional para reduzir a complementação ao Fundeb. Então, isso é preocupante, que hoje chega a 21% e deve alcançar 23% até 2026. Ou seja, a gente a gente percebe uma instabilidade muito grande na distribuição do orçamento que é direcionada à educação. E essa instabilidade prejudica a expansão, prejudica a gestão, prejudica de uma forma muito direta as questões relacionadas à educação. Então, hoje nós estamos aqui falando do Instituto Federal do Paraná, mas é uma realidade de todos os institutos federais e das universidades federais. Como que você tem recebido todas essas angústias nesse momento? Veja, o IOF, quando foi proposto o aumento, é justamente para fechar a conta. Agora, eu tenho insistido muito que nós não podemos fechar a conta às custas de educação e de saúde. E assistência, são o tripé, né? Assistência, educação, saúde. Acho que hoje acabou sendo o tripé do papel do Estado. É um Estado que já teve muito mais abrangência, já teve muito mais presente, inclusive, mas que hoje está ausente de uma série de ações por conta de tudo que aconteceu. E eu diria, não há como você não relembrar que nos últimos anos, 2 anos de Michel Temer e 4 anos de Bolsonaro, nós praticamente tivemos um desmonte da educação. É um desmonte do Estado. Mas só como um dado, a educação, quando este governo assumiu, não havia nem memória mais. Não havia memória, não havia nada, você não tinha dados, não tinha mais nada. Foi desmontada a educação. Nós tivemos ministros que começaram de manhã e saíram à tarde. Nós tivemos uma troca de mais de 3 ministros em 4 anos de Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa mostra muito assim a importância que era, né, dada, ou seja, a falta de importância que era dada pelo governo anterior. Acredito que trocar o IOF por Fundeb seria um desastre sem precedentes, até porque o Fundeb foi uma conquista muito difícil e, mais do que isso, você ter o valor dobrado do Fundeb há poucos anos atrás, numa disputa muito dura no Congresso Nacional, foi uma luta da sociedade como um todo. Não foi do partido A, B ou C, não foi do deputado, não foi do senador, não foi do presidente à época, né, presidente da Câmara Federal. É uma conquista da sociedade e de todos aqueles que lutam por educação para que você tenha recursos. Nós somos um dos países, inclusive da América Latina, que menos investe em educação per capita. Quando se fala em números, às vezes nos dá a impressão que o número é grande. Se fala em 2025, né, eu vi o orçamento hoje, o orçamento de 2025 prevê 226 bilhões de reais para a educação e mais 245 bilhões para a saúde. É irrisório se você comparar isso com 890 bilhões de reais são pagos todos os anos para a banca por conta da taxa de juros e da rolagem de dívida. Então você está pagando 845 bilhões, que para o ano que vem fala-se em 1 trilhão de reais. A cada ponto percentual nós aumentamos 35, 50 bilhões a dívida. Então você está falando de 850, 900 bilhões para o ano que vem, e talvez chegando até 1 trilhão, para um grupo muito, muito restrito, mas com poder muito grande dentro do Congresso, e falando em 226 bilhões de reais para a população como um todo, em todos os níveis. Porque o governo federal também é responsável pelo Fundeb, pela complementação. Ele é tripartite, mas o governo federal é responsável também pela sua participação. Então, se nós fizermos isso, e acho que é o caminho, é o pior dos caminhos. Eu sei que o presidente da Câmara convocou, inclusive, uma reunião para domingo, para esse domingo agora, para que os líderes possam encontrar uma solução com relação ao IOF.
que ele acha que isso aí vai impactar. Eu só lembro que o IOF, que está se propondo agora, é o IOF que tinha no governo Bolsonaro e que foi cortado no final do governo Bolsonaro, por um decreto do próprio presidente Bolsonaro, foi cortado por conta da eleição. Mas era o valor que se trabalhava durante todo aquele período. Então, as coisas não são exatamente da forma como se apresentam. Hoje, você fala em fazer um aumento de 1%, de 0,4%, 0,3% do IF, é uma gritaria geral. Agora, quando você tem um aumento na taxa de juros de 1 ponto percentual, levando para ser a segunda maior taxa de juros do mundo, parece que as pessoas, não nós, né, porque nós temos muito pouco espaço para fazer qualquer movimento, mas a imprensa, os grandes grupos econômicos, inclusive os grupos empresariais que são prejudicados no processo, parece que silenciam, porque do outro lado vão acabar ganhando. Mas tem uma informação distorcida para a população no que diz respeito aos juros do Banco Central, né, Tadeu? A gente vê que a imprensa grande diz que é importante, mas o impacto que isso causa nas contas públicas, eles não aprofundam. E a gente, uma boa parte da população acaba comprando esta informação. E fala em 14% de juros, né? Quando fala em 14% de juros, 14,5%, que é a taxa referencial Selic, que é a taxa antibancos, as pessoas dizem, nossa, mas 14,5% é muito pouco, estou pagando 10 por menos do cartão de crédito. Mas você também está pagando 10 por menos do cartão de crédito, porque a taxa dos bancos é aquela e ele repassa. Então não adianta, às vezes fala assim, aumentar os impostos sobre os bancos. Pode aumentar, que é uma forma até mais fácil de cobrar. Mas quem vai pagar é a população. Se aumenta o imposto lá, ele só repassa. Feito cascata, né? Ele não segura. O IOF também é uma forma de repasse. Claro que ele aumenta o custo do dinheiro. Agora, ele tem que aumentar o custo do dinheiro e cortar uma função estratégica, fundamental para o Estado. Imagine aqui o Instituto, com o corte que nós já tivemos, nós temos uma defasagem hoje de 17 a 19 bilhões de reais nos últimos orçamentos na educação. Aí você fala em recompor os valores para a educação. Foi agora, 15 dias atrás, a reunião do ministro Camilo com os reitores das universidades e dos institutos. Você fala em recompor 400 milhões de reais, mas 400 milhões de reais é menos, é 80% do que a bancada do Paraná tem só de emenda de bancada. Não são as emendas como um todo, só de emenda de bancada, somam 523 milhões, e se você pegar 400 milhões, é 80% para o Brasil inteiro. Então há uma distorção, há um sequestro do orçamento que está nas mãos dos deputados e senadores, que se nós não conseguirmos mudar isso, você não tem mais nenhum tipo de governabilidade possível do ponto de vista econômico. E isso vai descaracterizando os programas sociais. É que você não tem mais programas estruturantes. Você tem o mesmo valor hoje para o PAC e o mesmo valor para as emendas parlamentares. Só que você tem 513 deputados, 82 senadores, e o PAC tem, em tese, 100 milhões de pessoas. Esse o processo. É importante que o prefeito vá buscar. Não, eu acho que nós, deputados, eu falo isso muito tranquilo, porque em todos os lugares você fala, deputado e senador não tinha que ter emenda. Não é o teu papel. Não, teu papel é legislar. Não é o teu papel, você tem que legislar e fiscalizar. Isso. Não é o teu papel entregar o trator, entregar o chinelo, entregar... Claro que acaba acontecendo. E alguns, inclusive, como era o orçamento dito secreto, RP9, se você tivesse a menor noção para onde ia aquilo, como que era prestado. Ele deu uma mínima moralizada quando o ministro Dino resolveu que você tem que fazer uma emenda PIX para cada uma das... que eu não faço emenda PIX, mas se você tiver emenda PIX, para cada uma das funções tem que ter uma emenda. Antes fazia um pacotão de emenda, colocava na prefeitura aquilo lá e a prefeitura usava como bem entendia. Então eu vejo assim, o dinheiro, parece-me que às vezes Brasília e quem está em Brasília perde a noção da dificuldade que é, primeiro, para arrecadar e segundo, como que se faz uso aqui. Ou não, né, Tadeu? Mas veja, se você estiver aqui 5 milhões de reais, para você é uma coisa que importa muito. Agora, 5 milhões de reais diluído no meio de 50 bilhões de reais, a impressão que é uma coisa menor. Sim. E é uma outra situação que nós conversávamos com a Rô, inclusive. Não adianta fazer refeitórios em todos os lugares se você não tiver como manter esse refeitório depois. Não ter pessoas que vão fazer, não ter como comprar alimentação, não ter um plano nacional de alimentação escolar voltado que possa incluir também os institutos e as universidades. A Universidade Federal. A Universidade Federal está subsidiando e tem que subsidiar a alimentação, mas às custas
de cortar outros programas e outros projetos. E é aí que está, Tadeu, a preocupação. O que é, o que deveria, ou uma pauta que é para que nós possamos comemorar, que é a expansão da rede federal, a gente começa a ver com preocupação, né? E até um pouco antes disso, né, que tem a ver com a expansão, que é a preocupação nossa do Sindutec com a saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente tem visto aqui no Paraná, presenciado com muita tristeza, nossas colegas de classe indo a óbito, e não só elas indo a óbito, mas muitos dos nossos colegas com graves enfermidades emocionais, doenças da alma, né? Mais físicas, porque somatizam, e a gente percebe, por exemplo, que no Plano Nacional de Educação, uma das metas que não foi cumprida foi exatamente a que valoriza o profissional. Então, a gente tem, diante de todo esse quadro, o descaso, até com o aumento da rede, o descaso com a grande necessidade de um corpo de profissionais, e aí entendemos aqui no Sindutec que esse corpo de profissionais não são só docentes. Então, acho que esse é um grande diferencial dos institutos federais, porque nós temos um coletivo de trabalhadoras e trabalhadores que são técnicos, que são assistentes sociais, que são psicólogos, que são docentes, mas você tem pedagogos e pedagogas, então você tem todo um coletivo que acolhe esse estudante, como a gente estava falando antes de começarmos aqui, que acolhe, que esse estudante se sente parte dessa estrutura, que é um estudante que também está à margem da educação, porque ele é de inclusão, e que agora a gente não está conseguindo atendê-lo, então a gente fica nesse processo, né, de desqualificação para os nossos TAI, desqualificação para os nossos docentes, de falta de assistência, enfim. Na escola não funciona só com parede, uma escola funciona com pessoas. E, Rô, tem uma coisa que eu acho que é preciso também que sempre a gente, pelo menos, coloque na mesa, né? Coloque a mesa para poder discutir. Uhum. Nós ficamos 6 anos sem contratação e sem reajuste. Sim. Não é pouca coisa. Ficar 6 anos sem contratação, sem reajuste, criou um colapso no serviço público. Não é só na educação. O INSS perdeu 10 mil funcionários. Na nossa universidade tecnológica aqui, já perdeu mais de 600 professores, vai perder mais um tanto agora, inclusive no final do ano. Aqui, você não tem contratação há muito tempo, aqui no Instituto. Se você olhar a educação um pouco mais, né, com um pouco mais de espaço, você vai ver que no Paraná, por exemplo, nós temos um processo de destruição da educação de ensino fundamental, que é impensável, porque vocês estão no Instituto. O Instituto é um centro de excelência. Você recebe os alunos aqui com 14 anos, 13 anos, né? Acho que é essa a idade que eles vêm para cá. Nenhum deles é analfabeto. Agora, na escola estadual, tem alunos saindo com 14 anos não é semi, não é analfabeto funcional. Analfabeto, não conhecer letra. Passando de ano da 7ª, 8ª série do ensino básico para o ensino médio, sem que ninguém explique para ele por que está passando, porque já tem idade. E simplesmente você empurra aquele aluno para fora. Com plataformas, né, que espero que nunca chegue aqui, e se chegar a gente tem que lutar muito para que isso não seja realidade, plataforma de correção de texto, por exemplo, de redação, se você colocar só K, e oi, ela lhe dá nota. Porque ela não reconhece a linguagem, a plataforma só reconhece o que está escrito, ou o número de letras que está ali, a quantidade de linhas que foram preenchidas. Essa é a nossa educação, que tem um dos melhores IDEB do Brasil. O IDEB não consegue pegar esses buracos. E aí está sendo manipulado. Os dados estão sendo manipulados. Nós temos casos gravíssimos, eu até fico me perguntando por que o Ministério Público também não age. Nós temos o Ministério Público, tem uma área da educação do Ministério Público. O Paraná tem. Uhum.
O governo federal tem. Agora, imagine você chegar para os seus... você como diretor ou alguém que esteja no ministério, chegar e dizer, ó, se é para eles, olha, todos que estão aqui não tiveram notas, têm que aprovar do mesmo jeito, mudem as notas. E mudam. Alunos que ficam 6 meses sem vir para a aula e depois São de forçados. presente. São forçados. Os docentes são forçados. São Parece que não vê isso, Não não pode. está acontecendo nada, deixa eu passar. Aí quando você vem para o instituto, o que você tem? Eu não gosto do termo elite, porque ele remete a um conceito de absoluta exclusão ou de um processo muito reservado, muito recorte, muito Eu pequeno. também acho que não. Mas o que você tem aqui são os alunos mais qualificados, muitas vezes, que você tem naquela cidade, ou com a melhor condição de virem. Não que no ensino público estadual não possa ter também, mas aqui eles têm condições de ter um laboratório, tem condições de ter um professor que tem uma condição de dar a sua aula, e tem técnico. A hora que se quebrar isso, que se não tiver mais condição de manter o laboratório, porque o instituto é muito novo. Nós estamos falando de algo que tem 10, 15 anos. 15 anos, 2008, né? A lei de 2008. Isso. Aqui, lei 11.892. Isso. Que é uma proposta fantástica. Quem sabe um dia nós pudéssemos ter em toda a cidade um instituto com todas as condições. Todas essas escolas. Agora, se você fizer a mesma prática que alguns governadores estão fazendo na educação, com objetivos bastante duvidosos do ponto de vista da educação, privatizando, terceirizando, inviabilizando que professores possam fazer aquilo que é o seu papel, que é educar, não só transmitir conhecimento, mas também educar. O Instituto... Não, então, acho que não vai dar certo. Então, nesse sentido, a pressão sobre o governo, nosso governo, eu falo nosso porque eu faço parte do PT, é que nós tenhamos mais recursos para a educação. Porque não é... Todo mundo fala educação não é gasto, é investimento. Então, faz investimento. Você está usando 50 bilhões para emenda, eu já propus isso. Corta a emenda para metade. Ué... mas não quer dizer que 50 bilhões, se você pegar, e se você tivesse que acrescer sobre isso 20% para a educação, nós estamos falando de 10 bilhões de reais. A isenção fiscal para o ano que vem, ela é estimada entre 600 a 800 bilhões de reais. 600 a 800 bilhões de reais que não são recolhidos em impostos. Recolha impostos esses 800 bilhões, você vai ver se você não tem solução para tudo. E foi uma emergência na época da pandemia. E continuada. Mas ela... Mesmo com a pandemia acabada. Ela não tem mais fim. Não tem mais. O setor, por exemplo, que acaba agora, o setor de eventos, que fez um grande movimento para que não terminasse no ano passado, você pega, eu não vou nem citar o nome porque não é o caso de fazer propaganda, mas você pega um grande grupo internacional que entrega comida, é isento de imposto. Mas qual é a função? Você pega um outro grupo que não é brasileiro, inclusive, que tem grandes lojas para entrega de mercadoria em casa, é isento de impostos. Qual é o sentido? Foi votado agora, ano passado, a isenção de 20% para 2% de 17 segmentos, que empregava 10 milhões de pessoas, que não é verdade, reduzindo de 20% para 2% a contribuição do INSS. Onde é que estará isso? Esses 18% que vão dar 32 bilhões de reais vão estourar no aumento de idade, na redução, que já há uma discussão dessa na reforma, entre aspas, que não é uma reforma administrativa, de você desvincular o salário mínimo da aposentadoria, reduzir o percentual do salário mínimo pela inflação, não ter mais o salário mínimo para a inflação, ficar abaixo da inflação. Mas quem perde com isso? Justamente a nossa população da escola pública. Aliás, Tadeu, reforma administrativa, vou virar a chave aqui. Reforma administrativa é um ponto que começa mais É uma... o fantasma que nos Não. incomoda. Tem mais vela aqui. A PEC 32, tem coisa na PEC 32 que alguns segmentos não entendem, que ela vai aumentar as despesas e não reduzir. Não vai só reduzir despesas. Vai reduzir aonde? Vai reduzir no serviço público, na redução de entrega de serviço público, vai reduzir na assistência, vai reduzir na contratação, vai reduzir diretamente, vai aumentar a terceirização, mas vai aumentar o custo. A terceirização aumenta o custo. E como Reduz os custos. E o Congresso não está vendo isso?
Por isso mesmo que eles estão vendo que é isso. O Congresso começou a fazer um pequeno parênteses, assim, porque eu acho que... Eu já falei isso a outra vez que eu vim aqui. O Congresso não é o espaço de representação da maioria da população. O Congresso não nos representa. Mas você está lá, ficou 20 anos como deputado, vereador... Não, nós temos grupos específicos que nos representam. Agora, pensa o seguinte, nós temos uma bancada de trabalhadores no Congresso? Não temos. Nós temos uma bancada de professores? Não temos. Professores. Nós temos uma bancada de trabalhadores rurais? Não temos. Agora, você tem uma bancada de banqueiros, você tem uma bancada de bala, você tem uma bancada que se chama de boi, mas que é a bancada do agro, você tem uma bancada religiosa, você tem uma bancada de investidores internacionais. Por quê? Porque estas bancadas, eu sempre dou como exemplo, a terra no Brasil, você tem dos ditos proprietários empresariais, 1% deles tem 49% das terras. 1%. Como é que esse 1% tem mais de 50% de representação dentro do Congresso? Porque financiam os seus candidatos. E os seus candidatos vão lá, muitas vezes, apenas como um ponto de referência para aprovar as suas políticas, que nem são discutidas dentro, são discutidas de fora para dentro. Eu acho que essa é a tragédia de ter um Congresso que é totalmente direcionado. Não, mas o povo vota. Claro que o povo vota. Sim. Vota e vai continuar votando. Mas não é porque o povo vota que ele tem clareza e tem consciência e tem educação no sentido mais amplo, para saber as consequências do seu voto. Se isso fosse feito, e isso só é feito na escola pública. A escola privada, se você chegar na escola privada e falar qualquer coisa que seja contrário ao dono, seja ele quem for, da escola privada, você vai embora no dia seguinte. Na escola pública ainda há espaço para isso. Onde é que você manieta esse espaço? Quando você corta filosofia, quando você corta sociologia, quando você corta debate, quando você não dá reajuste, quando você mete milhares de plataformas em cima do produtor, aí você liquida com a escola pública. Quando você engessa, né? Então tem muitas formas de se fazer isso que não só o orçamento. Inclusive, porque quando as pessoas têm consciência disso, elas vão brigar por orçamento. Agora, esse orçamento atende a quem? Como é que você tem 600, 500 bilhões de reais num plano safra? Tadeu Venere, nós, ao convidados, e mais uma vez agradeço o seu aceite por estar com a gente aqui na sede do Cindido Tech, na honra. Nós Honra é nossa. convidamos colegas de trabalho, principalmente diretores de planejamento, que são colegas de trabalho, que estão nos assistindo, nos ouvindo no campus Foz do Iguaçu, Palmas, Cascavel, Jacarezinho, Telêmaco, Curitiba. São gestores, são agentes públicos que trabalham todo dia com essas angústias que a gente está dialogando aqui, né? E nós selecionamos, convidamos eles a participarem deste momento aqui com a gente, né, Rô? E temos aqui algumas interações para ter com você por meio desses colegas de trabalho. E eu acho que são questões que de alguma forma você já respondeu, mas a gente gostaria muito de abrilhantar essa nossa discussão trazendo a fala deles mesmos, sabe? Acho que isso é bacana porque esse espaço a gente tem como um espaço dialógico do sindicato. Que é uma das angústias, por exemplo, lá do Moisés Evangelista, que é diretor de planejamento de Jacarezinho, e aí ele traz a seguinte ponderação. Com a notícia da ampliação da rede federal, a gente que está do lado de dentro da infraestrutura dos institutos federais fica se perguntando se o orçamento, que já está defasado, é frequentemente contingenciado, com que recurso essa ampliação vai concretizar. Eu acrescentaria com que pessoas... Aí, essa é a nossa preocupação, né? Porque quando nós estivemos no MGI, no ano passado, que foi todo aquele processo, aqui também faço um parênteses, muita gente reclamou, mas o pessoal ficou em greve tanto tempo. Eu tive a oportunidade de falar com vocês aqui, né? Eu sabe que, até porque, né, pelo grande respeito que a gente tem por tudo que vocês fazem, o movimento sindical é fundamental. Ele pode ter crise e tem crise, pode ter colapso, tem colapso. Nós estamos agora com uma situação muito difícil depois da, entre aspas, reforma trabalhista, porque não foi reforma, foi a destruição dos representantes dos trabalhadores, das trabalhadoras, principalmente nos setores que mais precisam de sindicato, porque você não viu isso no sindicato patronal. Não, claro que não.
Os sindicatos patronais, as federações, as indústrias continuam, do comércio, da cultura, continuam livre, leve, solto. Quem paga mesmo hoje por não ter um sindicato que muitas vezes seja aquilo que precisa ser na base, com gente, são os trabalhadores. Mas nesse processo, a gente viu exatamente isso. É um desmonte que aconteceu nesse período todo. E quando a gente falava para a MG isso, as pessoas falavam, mas teve muita gente que ficou 6 anos sem fazer greve, e agora estão falando... Sim, é por isso que a gente muda de governo. Eu acho que é por isso que você muda de governo, é por isso que você tem outro governo. Houve algum entendimento? Houve. Poderíamos avançar mais? Talvez pudéssemos. Chegamos no limite? Não sei. Quem vai saber isso são os trabalhadores e trabalhadoras. Porque eu concordo plenamente que você ampliar a rede sem que haja uma previsão de não só repor, que nós estamos com defasagem, não só reparar o pessoal, mas refasagem salarial. Os tais são justamente os segmentos que menos recebem do serviço público federal no Brasil todo. Então, são 220 mil pessoas. Se você não tiver essa visão de fazer essa reposição, eu não sei se algumas pessoas dentro da burocracia do Estado, da educação, pensam em algum momento que a inteligência artificial vai ser suficiente para substituir os seres humanos. Porque eu acho que pensam. Sinceramente, eu acho que pensam. Bem equivocado. Assim como pensam, independente deste ou daquele, mas acho que em alguns momentos, como aconteceu recentemente, com muita força, num governo que eu não diria nem neoliberal, eu diria que é um governo mais do que isso, um governo entreguista mesmo, de você fazer assim, terceiriza tudo que resolve o problema. Resolve. Fica mais caro. Eu resolvo o problema assim, eu vou terceirizar aqui a alimentação, vou terceirizar todo o processo de limpeza, vou terceirizar todo o processo de documentação, vou terceirizar a contratação de professores, porque é isso que o governo do Estado está fazendo com as escolas terceirizadas, e aí eu resolvo. A gestão da escola? Aí eu resolvo, porque aí o que eu faço? Eu tiro o percentual de pessoal, que é onde o Tribunal de Contas esbarra, e as prefeituras, e tem muito prefeito que está pedindo isso. Tem muito prefeito e tem muito governador com os olhos nisso, que daí você tira o percentual constitucional, não tem mais aquele percentual que tem que chegar para o Tribunal de Contas de colocar numa situação que não lhe dá direito a receber, inclusive, repasses, e eu fico com um valor, entre aspas, discricionário grande, que daí eu posso pagar com um serviço muito pior, mas pagar para quem eu quiser, da forma que eu quiser. O problema é que você rebaixa o nível, a qualidade da educação. Então, eu concordo plenamente. Nós podemos ter 5 mil institutos, quizá tivéssemos 10 mil institutos, mas desde que nós tenhamos contratação do pessoal. E aí esbarra numa lógica que eu acho que às vezes o próprio governo, e todos os governos, mas no nosso caso o próprio governo tem medo de enfrentar, que é o debate sobre o serviço público e sobre a quantidade de servidores públicos. O Brasil não tem, é mentira quando se diz que o Brasil tem muito servidor público. Não tem. Defasados. A redução que se teve de servidores públicos, inclusive salarial, é imensa. Se pega o que custa uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores, o que custa o Judiciário, o que custa a Câmara e o Senado do Brasil, e o retorno que dá, não que não seja necessário, mas o que custa, e o que custa o serviço público do Executivo, a defasagem é imensa. Imagina um juiz ganhando 100 mil reais, um deputado ganhando 50 mil, o Ministério Público ganhando 70 mil. Quanto que o professor ganha isso? Ou ganha metade disso? Ou ganha 10% disso? E quantas pessoas se atendem? Mas é que nós temos que ter nossas representações. É preciso repensar isso. Porque, como nós falamos no início, a representação não pode tomar conta do Estado. Que dá um mínimo de equidade, né? Não, e a representação não pode tomar conta do Estado. A representação hoje toma conta do Estado. Quando fala em corporações, as corporações, é preciso enfrentar as corporações. Concordo, falei isso na tribuna da Câmara. Vamos começar a enfrentar as corporações. Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas e o Legislativo. Quer corporação maior que isso? Com o poder que tem? Porque com vocês aqui no Instituto, eu posso discutir, eu posso brigar, eu posso discordar. No limite, eles podem me processar. Mas aí de cima eu tenho que recorrer ao Judiciário. Agora, se eu discutir da mesma forma com o Judiciário, eu posso sair preso. Com o Ministério Público, posso sair com um processo enorme. Com a Câmara de Vereadores, ou a Assembleia Legislativa, ou a Câmara Federal, eu posso ser extremamente fragilizado. Caçado, inclusive. Então, não há que se colocar na mesma balança pesos completamente diferentes.
E aí, quando se olha a quantidade de pessoas atendidas diretamente pela educação pública, pela saúde pública, e o custo que ela tem, que não é custo de investimento, comparado com os demais, é uma distorção enorme. Então, quer fazer reforma administrativa? Ótimo. Comece cortando os 800 bilhões de reais que nós temos de isenção fiscal. Corta para metade. Começa cortando a quantidade que nós pagamos de juros e faça, de fato, como aliás tentou-se fazer uma auditoria da dívida externa, uma única vez foi aprovado pela Câmara Federal e a presidente Dilma vetou. As razões eu não sei, mas vetou. Então comece cumprindo aquilo que está no Plano Nacional de Educação. Comece cumprindo o que a CONAI decidiu, as conferências. Aí vamos discutir categorias, porque aí realmente consegue discutir categorias. Até lá, é uma conversa muito estranha para isso. Pode perguntar aí. Tem mais 2 diretores, Telêmaco, Nós temos agora o Barbosa. a participação do Moisés Paixão. Né? O Moisés Paixão é diretor de planejamento de Telêmaco Borba. Tadeu, há uma dificuldade de entender e projetar melhor a forma de uso dos recursos da lei orçamentária, que tem sofrido contingenciamento que nem sempre são previsíveis. Né? E essa imprevisibilidade atrapalha demais, exatamente, atrapalha demais a gestão. De repente você olha e tem 400 milhões. Até quando que dá isso aí? Até agosto. Até agosto. É isso que a gente está ouvindo. Até agosto. Quando chegar em agosto, Acabou. começa a pensar o seguinte: é preciso apagar a luz porque não vai dar para pagar. Eu acredito que nós vamos ter que chegar em agosto e recompor o orçamento novamente, mas são soluços. Você não consegue trabalhar com isso. E aqui, no caso, o Moisés representa uma angústia de todos os diretores com essa questão dele aqui, de todos os diretores de planejamento e diretores gerais. A mão, né? Exatamente. E aí ele pergunta como fazer de balcão. com que o repasse seja mais objetivo e como Tadeu poderia contribuir para fazer com que esse repasse fosse respeitado na íntegra, deputada. 2 coisas que me parecem necessárias. Primeiro, a gente repensar o orçamento. Como, para quem e quando. Veja, o orçamento desse ano foi votado. O orçamento deveria ser votado sob pena de a Câmara e o Senado não terem recesso até dezembro. Não votou? Não tem recesso. Teve recesso, mas não votou. Foi votado em final de abril. Foi sancionado em maio, porque até lá você faz ainda faz uma espécie de superato com o dinheiro, porque o dinheiro fica lá, fica contingenciado. Aqui no caso de vocês, acho que era 18, agora para 12 avos, né? Qual administrador consegue trabalhar com um orçamento de 2024, baseado no que foi feito em 2023 para 2024, em 2025, com alta de uma série de insumos e com 18 avos daquilo que poderia gastar e com um aumento de alunos, de despesas que são despesas que não são discricionárias, são despesas obrigatórias, funcionários que tiveram, claro que é o governo federal que paga, mas tiveram de ajuste também, a alimentação que sobe e as direções normais. Então, você quer colocar aqui no nosso instituto aqui, pegar o Pinhais, que eu estive lá ontem. O diretor está super animado, ele precisa colocar um ginásio. Não tem recurso para colocar o ginásio. 2, 3 milhões de reais. Tem terreno. Não tem. Então, essas coisas assim. Tanto é que agora a gente está começando uma outra lógica aos institutos. Você faz um instituto onde a prefeitura coloca toda a estrutura. Ótimo. A prefeitura coloca toda a estrutura, coloca o terreno, mas e quem vai ficar lá dentro? Pois é. Quem vai pagar a comida? Quem vai pagar água? Quem vai pagar a luz? Isso tem que se manter. Prédio Isso tem que se manter. É o menos problemático. O prédio, a estrutura do prédio. Agora, depois disso, para você manter o prédio, manter os funcionários e aumentar, porque esse é o objetivo, né, geral, aumentar o número de alunos, até para você ter também um aumento na sua identificação. Todo mundo quer ficar 45, quer ficar 70, 150. Quer dizer, para você fazer isso, vai ter no final do ano uma nova classificação, você tem que ter alunos. Para você ter alunos, você tem que ter espaço. E se você tiver espaço e tiver alunos, você tem que ter algum tipo de recurso para manter esses alunos. Então, para a gente não precarizar esse que é um ensino de extrema qualidade, a gente tem que botar... Talvez, eu até pensei nisso e conversei com o ministro Camilo. A própria lógica do Fundeb,
né, que é uma lógica de você ter repasses conforme índice e débito. Nós deveríamos ter uma outra lógica para o ensino superior, para os institutos. É porque o instituto é um híbrido entre o ensino superior e o ensino médio. Né? Ele ficou um pouco do que a UTF aqui deveria, do início, ser, que acabou ficando com um curso técnico só em Campo Mourão, não tem nos outros campos, praticamente são só curso de engenharia, mas ele é essa passagem. Aí faz esse processo de passagem. Nós temos que ter para os institutos um olhar diferenciado do Brasil, porque são 650, se eu não estiver errado, 670 hoje. Fala-se em criar mais um número. Então, ou você tem uma verba específica, que eu não gosto que seja carimbada, porque as verbas carimbadas já são mais de 90% do orçamento, mas ou você tem isso, ou você vai viver nesse sufoco. Porque você não... Diferente das universidades, só me permita aqui, tem um agravante. Você não consegue produzir recursos. O que você produz de recurso aqui? Como é que se produz recurso? Teu aluno desenvolveu um sistema fantástico de células, tronco, mas ele não vai ter condições de continuar aqui. Ele vai ter que sair, como o mundo sai, vão para fora do país, vão para outros. Então, aquilo que você, entre aspas, teve de custo para que esse não desenvolvesse, ele não retorna necessariamente para você. Nas universidades você tem como? Você tem no doutorado, você tem no mestrado, você tem projetos, fundações, né? você tem Aqui qual fundação coloca dinheiro no instituto? Não tem. Não tem. Então não dá para a gente continuar olhando o instituto como se fosse o ensino básico, o ensino fundamental ou o ensino superior, sem que tenha as mesmas condições de competitividade. Porque aí você está dizendo que daqui a 10 anos você não tem mais... E cobrar os institutos como se tivessem esses recursos disponíveis. Você não tem mais instituto. Nessa lógica daqui, com mais um governo que siga a mesma lógica que foi a lógica do Jair Bolsonaro, que praticamente engessou o ensino superior e o ensino médio, engessou, não teve nada, não teve concurso, não teve aumento, não teve nada, você entra em colapso. Eu acho que esse é o desafio que nós temos que levar. Para Brasília, mas mais do que Brasília, eu sempre falo que o Frei Beto diz que política é que nem feijão na panela, só funciona na posição. E às vezes quando as pessoas me procuram, né, infelizmente lá muita gente procura a gente, muita gente da área da educação e da área do movimento sindical. Eu sempre falo assim, ó, cara, se é para fazer pressão, não faça aqui. Porque aqui está fora do seu território. Aqui o deputado está na sua sala, está com segurança, está com um cafezinho, tá, mas aqui está na sua... Fica na cidade dele. Lá ele tem conhecido, lá ele tem os votos dele, lá ele tem as pessoas que podem ajudar a pressioná-lo. Se é para pressionar, pressiona no local onde ele tem, de fato, uma relação de necessidade. Talvez seja isso que tenha uma das grandes tarefas do Instituto. O Instituto é o único que nós temos no Brasil inteiro. Nós não temos a Universidade Federal do Paraná ou de Santa Catarina espalhada pelo Brasil todo. Claro que tem o seu fórum, mas não tem com as mesmas lógicas. Um instituto tem a mesma lógica. Sim. No Maranhão, no Amazonas, no Acre, no Pará ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro. Então há uma unidade de pensamento. Tanto é que a estrutura é a mesma. Se você olhar a Universidade Federal do Acre, que eu conheço, ou olhar a Universidade Federal do Maranhão ou do Rio de Janeiro, elas não têm nem prédios similares. Aqui você tem a mesma estrutura em todos os estados, em todos os municípios. Essa unidade tem que ser aproveitada. Acho que essa é o grande potencial que nós temos dentro do Instituto. Usar, de fato, essa imensa quantidade que nós temos de alunos, cerca de 1.800.000 alunos, para que eles possam tomar para si também a defesa que é deles, que é com os institutos, com a qualidade dos institutos. Eu acho que no fundo, a gente tem uma pergunta do José Barbosa, que agora também é pró-reitor. Você, no fundo não, né? Muito generosamente, você acabou respondendo junto com a do Moisés, porque ele também está preocupado com como as ações estão sendo realizadas para aumentar o orçamento da rede. Você já deu algumas ideias aí de sugestões muito que eu pessoalmente concordo, que está sendo feito para que o próximo orçamento que será discutido agora esse ano, porque essa também é uma preocupação, né? Eu espero que a gente aprove do ano que vem, esse ano. A gente tem uma coisa assim que me parece às vezes tão simples, mas que para quem não está no dia a dia é muito complexo.
E eu vi isso quando sempre fui bancário, né? Motim sindical, no Brasil, depois fiquei um tempo sindical e tal. Eu nunca tive ideia de como funcionava a Câmara de Vereadores. Nunca tive. Nem interesse, nem ideia. Nem a Assembleia Legislativa. Entrei na Assembleia Legislativa a primeira vez quando teve evento da Copel. E foi aquela confusão, aquela muvuca toda. Depois a segunda, quando eu fui tomar posse. Na Câmara de Vereadores, a primeira vez que eu entrei foi quando fui tomar posse. E na Câmara Federal eu entrei uma vez, quando tinha um deputado meu amigo lá, e agora? Nós, população de forma geral, nós não temos assim nem ideia de como você organiza o orçamento e como você poderia pressionar para que esse orçamento fosse mais favorável à educação. Eu sei que nós temos vários, né, grupos que trabalham com isso, que discutem a educação, mas o setor privado tem os seus núcleos de pressão. Não é por acaso que dentro do Ministério da Educação, e não é nenhum desrespeito, nenhum debate, é uma constatação, todos pela educação estão lá, Fundação está lá, Muitas fundações aí. todas as fundações que você imaginar, e não estão lá porque, da cor dos olhos maravilhosos, não, é por interesse, e disputam, o orçamento é disputado pela sociedade, mas é disputado pela sociedade com uma pressão e uma presença muito forte dos setores organizados. É nisso que eu falo que o parlamento não nos representa. Ele representa os segmentos organizados da sociedade, mesmo aqueles que são minoritários. Mesmo sendo minoritários, por estarem organizados, eles têm a maior parcela do orçamento. Tem 800 bilhões de isenção, tem 1 trilhão de pagamento de serviço de dívida, tem 500 bilhões para plano safra, e assim vai. Enquanto isso, a população como um todo que paga, porque a população que paga. Não é? O empresário paga os seus impostos mesmo. Óbvio que tem que pagar. Ele coloca no seu produto. Ele coloca no produto o imposto. Ou você acha que quando você compra uma caneta, o empresário já não cobrou o valor do imposto dessa caneta? Então, nós temos que ter, talvez nisso que você coloca, nós temos que ter mesmo, de fato, é uma educação voltada para saber que nós temos direito. Direito. É direito à educação, é direito à saúde. Mas não é bem assim nos outros países. Mas a gente está no Brasil, né? São diferentes. Temos uma legislação. A lógica é diferente, com ônus e bônus. Tanto é que hoje o SUS começa a ser uma referência mundial para poder ser copiado em outros países. A educação é uma coisa. Fala-se tanto da educação na Finlândia, mas por acaso o professor morre dentro da sala de aula na Finlândia? Não, na sala pedagógica. Aqui você tem professor aqui e funcionário do instituto que não sabe se no dia seguinte vai ter dinheiro para pagar as contas. Não é assim no resto do mundo. Então, se você quer ter uma educação de qualidade, tem que fazer investimento, senão você não tem isso. Alô 2026 já está pronta? Não, a LOA 2026 começa a ser discutida agora, a LDO, né? Até junho a LDO, e a LOA votada é para ser votada até dezembro. Outubro ela abre, né, o período para ser feito ao relatório. O relator do orçamento tem um poder bastante significativo, eu espero que seja o deputado Zaratini, né, que é uma pessoa que tem bastante sensibilidade para isso, que o relator cria praticamente uma peça muito próxima daquilo que é a sua leitura de sociedade. Suas expectativas para a lei orçamentária de 2026 dentro do contexto da educação? Que a gente possa ter mais recursos do que nós temos hoje e recompor. A educação não pode ser um negócio que você recompõe um ano, não siga isso, não põe. Ela tem que ter um parâmetro. Assim que você faz uma conta e paga todos os anos e recompõe quando você faz uma renegociação, acho que o Brasil vai ter o PNE agora. A previsão é que nós possamos votá-lo, em tese, até julho. Acho que não vamos votá-lo até julho. Tem mais de 2.000 emendas. A presidente da Comissão Especial, que analisa o PNE, é a deputada Tabata. E o deputado Moses é o deputado relator. Os dois têm uma relação muito próxima, que não significa que vão fazer esse movimento, mas com os setores privados da educação. Né? Um é do Todos para a Educação, o outro veio pela Fundação Lema. Então, não significa que vão fazer isso, mas eu acho que nós tínhamos que ter também o setor que... mas como é que vamos fazer o PNE? Pega o que foram os CONAS. Pega o que foi CONAS, pega o que foram as conferências de educação, veja o que as conferências colocaram lá, estude o que as conferências estão dizendo. Não é você depender da corporação, da universidade, que tem um professor... Considere o que as conferências estão... mas você veja na universidade tem um professor ganhando R$40 mil dando aula para 3 alunos. Mudem.
O que está errado, a gente tem que ter coragem para mudar. Eu acho que não tem funcionamento corretamente. Certo? Mas se tiver, mude. Não tem problema. Porque você vai ter um em 10 mil, em 5 mil. Agora, você não pode pegar um e transformar esse um num debate falso, ideologicamente falso, para colocar os outros 4.999 nas mesmas condições. Deputado, nós estamos indo para a reta final. A gente quer compartilhar aqui com você uma pauta de reivindicação dos nossos TAI. Isso é muito importante. É muito importante para nós também. Acho que a gente entende uma escola com pessoas e a essência é essa. Claro que embaixo do teto confortável é sempre melhor, né? Mas sem pessoas não é possível fazer. E nossos técnicos estão realmente muito defasados, e não é essa palavra, mas eu acho que tem um processo de tristeza que não é assim, uma tristeza de não serem valorizados. Desplaziado. Exato. Desalentado. E você, assim, depois de toda uma greve, depois de toda uma mesa de negociação, depois de toda uma conversa com os ministérios, terem as suas pautas que foram acordadas, não respeitadas, e essas pautas não estão sendo cumpridas, isto passa por todos os sentimentos ruins, né? Que você fica com raiva, você fica assim, poxa, a gente faz a escola e a gente não é considerado, a gente é importante, a gente sabe que é importante. Então, qualificado. É qualificadíssimo. Nós temos um grupo muito qualificado de profissionais que fazem parte dessa comunidade, que é maravilhosa. Então, eles fizeram todo um documento aí para trazer para você, e a gente precisa fazer uma conversa sobre isso, quem sabe, né, num segundo momento. Não sei, quero dividir minha fala agora. Não, exatamente. E acrescenta-se a isso, né, Rô, um pedido especial que está entre as nossas questões, que o MGI trate melhor os nossos servidores. Nós passamos por um processo de greve o ano passado, sofrível no trato, né? No trato ali nas mesas de negociação, né? A forma como os representantes da categoria dos trabalhadores da educação eram tratados. E ainda hoje, né, nós sentimos essa forma tão áspera com que os servidores, os trabalhadores da educação no Brasil são tratados pelo MGI. Então fica aqui também o nosso pedido, Tadeu, que na primeira oportunidade que você tiver, leve o nosso pedido ao MGI, que nos trate melhor, não só no aspecto da valorização, respeito, né? Respeito na valorização salarial, respeito no trato com os representantes da categoria, respeito. É isso. Acho que é. Eu estou na luta assim que ela não tem final. Ela vai ser permanente. Ah, sim. Então eu compreendo, sim. Não nos iludamos, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas os governos sempre vão ser pressionados de todos os lados para que se tire o máximo possível daqueles que pressionam para si. Eu acho que nós temos que aprender e fazer mais isso, sabe? Tadeu Venere, muito obrigado. Eu queria que seja sempre bem-vindo aqui ao Sindedutec. Muito obrigado ao presidente do Sindedutec por compartilhar a mesa e apresentar-nos todas essas angústias. Espero que em outros conteúdos a gente possa fazer balanços mais positivos, né, Rô? Eu espero que sim. Não, essa é a minha função. Pelo menos enquanto eu estiver... não deputada, né? Enquanto eu estiver presidenta. Né, Tadeu? Eu acho que a ideia é essa. A gente gostaria muito. Sabe, só que permita. E a luta é constante. Eu vejo isso é uma paz que já... A mim, depois de todos esses anos aí, me parece que nós temos dificuldades, sim. Tem coisas que nos chateiam, tem coisas que nos incomodam, tem coisas que não entendemos, tem coisas que nós somos, de fato, não estou falando eu, né, mas as categorias que estão como sociais, injustiçados. Mas a gente tem avançado. Também acho. Sabe? A educação tem avançado. O que tem atrasado a educação é esse maldito entendimento que o Estado precisa fazer, o Estado, União, seja como for, mas no caso dos Estados, precisa fazer tudo para ter um índice ótimo
de ideia para receber mais recursos do Fundeb. Precisa fazer tudo para botar um monte de gente em carreiras que não são aquelas que eram as carreiras previstas. Precisa fazer tudo para botar gente, inclusive, às vezes, dentro de espaços de decisão da educação, nas burocracias, que não tem nada a ver com a educação. E a gente trabalha contra isso, independente do governo. A gente tem que trabalhar contra isso. Não pode ter gente que na educação não entenda a educação. Concordo com você. Eu acho que a pessoa que está na educação ela tem que ter muito claro que ela faz parte de um projeto, de um processo. E a educação tem uma coisa diferente dos outros. A educação, mais do que o resultado final, o processo importa. O processo é que forma. É o processo que vai dizer como que você vai chegar ao término disso aí. Então, quando você faz agora um processo de discutir o novo Plano Nacional de Educação, acho importante. Mas nós tivemos uma audiência pública que foi puxada, importante, mas muito pouco. Não podemos ter uma audiência pública do Estado durante 3 horas para falar, cadê isso? Não. E da complexidade que é o processo educativo. Eu acreditava, quando eu estou na comissão especial também da Plano Nacional de Educação, que nós íamos fazer audiências públicas durante 6 meses, em todos os espaços do Paraná, no Brasil, ouvir, colher sugestões e mobilizar a sociedade para que defenda, porque o último Plano Nacional de Educação não conseguimos aplicá-lo. Não. Né? Se nós olharmos o que foi o plano, inclusive o relator foi o deputado aqui do Paraná, que à época era o deputado Giovanni. Se nós olharmos o que saiu naquele plano com o que nós tivemos depois do processo de impeachment da presidente Dilma, você desmontou. Então o papel é bacana, é legal, eu acho que é um norte, mas o que faz de fato, o que fez a gente avançar no Fundeb, o que fez a gente avançar no processo de ter universalização do ensino médio, o que fez avançar para ter PENAI, o que fez avançar para você ter transporte escolar, foi a luta. Não foi outra coisa, foi a luta. Não foi um belo dia que alguém iluminado acordou e disse, vou fazer isso. Não, pode facilitar. Governos facilitam e governos dificultam. Mas foi a luta. Foi só pela luta que essas coisas aconteceram. E vai ser só pela luta que a gente vai melhorar a educação. Não vai ser por outra coisa. Vai ser só no dia a dia, ralando pra caramba, que a gente vai conseguir fazer com que essa nova geração não saia como alguns estão saindo, completamente analfabetos das escolas, que só olham o que lá em 1996 determinou o Banco Mundial. Não pode ter repetição e joga o aluno para fora. E agora estou fazendo isso. Daqui a 10 anos nós vamos sofrer as consequências. Ou nós vamos mudar e vamos fazer com que essa educação seja de fato uma educação de qualidade, com respeito aos profissionais e que de forma cidadã emancipe a todos nós. Acho que esse é o sentido. Então, eu vejo assim, tem dificuldades? Tem, mas a gente não tem conseguido fazer disso aí muita luta e superar muita coisa. Isso é bom para todo mundo. É uma luta contínua. Obrigado, Tadeu. Eu que lhe agradeço muito. Cortando em 3, 2, 1.